Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur por aqui. No vídeo passado, nós falamos sobre o que é um computador, falamos da eletricidade necessária para fazer esse computador funcionar, falamos de uma propriedade física chamada eletricidade estática, que precisa ser evitada durante a manutenção dos computadores, e falamos rapidamente dos dispositivos de entrada, teclado, mouse, e dos dispositivos de saída, por exemplo, o monitor, uma impressora. Agora, a gente começa a detalhar um pouquinho mais as peças do próprio computador. Lembrando que neste momento nós vamos tratar de desktops, tá? Notebook e dispositivos móveis serão tratados em outros capítulos. Então, o primeiro componente que a gente vai conhecer são os gabinetes. Pessoal, o gabinete nada mais é do que a caixa que vai receber todas as peças do computador. Esse gabinete ele pode ser feito de plástico, pode ser feito de aço, de alumínio ou uma mistura desses componentes, o que é mais comum. Tá? Então você tem a tampa plástica, você tem o esqueleto dele metálico, né? Mas basicamente os gabinetes recebem as peças do computador para que ele possa funcionar. Aqui nessa página da NetAcad a gente tem alguns exemplos, mas lembrando que não há uma norma, não há uma regra para isso, né? Cada fabricante pode ter o seu projeto, cada fabricante pode ter o seu material, pode usar os seus recursos diferentes para fazer os seus gabinetes. Tá? Então, o primeiro gabinete que a gente vai estudar é o gabinete horizontal. Gabinetes horizontais são figuras como estas aqui, que se dispõem horizontalmente sobre a mesa de trabalho do usuário, e aí permitem que o monitor fique na parte de cima. Esse tipo de equipamento é muito utilizado em escritórios, em empresas, para ampliar o espaço de trabalho do usuário em relação à mesa. Okay? Embora, né, esses dispositivos aqui hoje não sejam tão utilizados, né, não sejam usados em grande número, mas você vai encontrar esse formato aqui em várias empresas ainda que você for atender. Né? Então você tem o gabinete horizontal. Existe um outro gabinete chamado gabinete torre, que é este aqui. Olha, observe a diferença, né, em relação à imagem anterior. O gabinete torre ele fica postado verticalmente, né? É um outro tipo de montagem, né? Ele tem uma outra organização de componentes, mas a grande diferença em relação ao outro modelo é que ele é colocado na vertical. Nem todo gabinete vertical pode funcionar na horizontal. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Nem todo gabinete horizontal pode funcionar na vertical. Você precisa ler as especificações do gabinete para saber se isso é permitido ou não. Ainda dentro da classificação de gabinetes do tipo torre, né, do tipo vertical, a gente tem o torre compacta, que é esta imagem que você está vendo aqui. Ó. Torre compacta, na verdade, é um gabinete menor, né, onde as peças que vão dentro dele também são menores e que permitem uma montagem mais compacta. Além da montagem ser compacta, geralmente esse tipo de equipamento é mais barato do que o equipamento do tipo torre, tá? Porque essas peças elas são de menor capacidade técnica, mas isso varia muito de modelo para modelo, conforme a gente falou. Tá? Geralmente também, quem compra um computador com torre, né, torre total, tem na sua cabeça ou visualiza uma possibilidade futura de ampliar os recursos desse computador. Tá? Ele tem espaço para isso, né? Ele pode receber outras peças aqui dentro. Quando você já compra uma torre compacta, isso nem sempre é possível. Tá? Muitas vezes você fica com ações limitadas para poder ampliar os recursos do seu computador. Ok? Por fim, é um modelo muito comum hoje em dia, que é o All-in-One, tudo em um, né? Onde você tem todas as peças do computador montadas aqui atrás desta tela. Tá? Quem começou com essa história foi a Apple, né, com os seus computadores MacBook, né? E aí você tem hoje uma tendência mundial, né, até por organização de espaço e consumo de plástico, né, uma tendência a se utilizar esse tipo de gabinete. Tá? É uma opção,
né? É uma opção de trabalho, não há desvantagens ou vantagens, é apenas algo diferente. Lembrando uma coisinha que eu não falei, além do gabinete receber as peças do computador, ele também é responsável pelo fluxo de refrigeração desses equipamentos. Tá? Então, o gabinete ele tem fendas, ele tem aberturas por onde o ar frio vai entrar, vai trocar calor com os componentes lá dentro e vai ser ejetado em uma temperatura maior. Tá? Então, a troca de calor, a refrigeração das peças do computador, ela é executada dentro do gabinete. Tá? Então, revisando rapidamente, você tem gabinete horizontal, você tem gabinete vertical, você tem uma torre compacta ou vertical compacto e você tem o all-in-one. Tá bom? Então esses tipos de gabinetes são os mais utilizados no mercado. Lembrando sempre que nós estamos falando de desktop e que alguns fabricantes podem ter a liberdade de produzir gabinetes ligeiramente diferentes. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.